Tanto o livro de Daniel quanto o livro do Apocalipse são de natureza apocalíptica, o que significa que estão repletos de visões do fim dos tempos. Os crentes passam muito tempo discutindo o fim dos tempos e têm muitos pontos de vista sobre como ler o material profético. Uma maneira de obter sabedoria sobre a profecia é examiná-la por meio da vida e das palavras de Yeshua. Como a profecia foi cumprida em sua vinda? O que ele mesmo disse sobre isso? Surpreendentemente, de acordo com Yeshua, Deus não cumpre necessariamente a profecia como pensamos. Muitas das profecias que descrevem a vinda do Messias também descrevem um tempo de julgamento por Deus. Por exemplo, em Lucas, capítulo 1, versículo 17, o anjo diz a Zacarias que seu filho, Yohanan, João, irá perante o Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. O anjo estava citando uma profecia de Malaquias que diz: Eis que eu vou enviar-vos o profeta Elias, antes que venham o grande e terrível dia do Senhor. Ele restaurará o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fere a terra com uma maldição. A passagem de Malaquias parece descrever o grande e terrível dia do Senhor, chegando bem na época de Elias. João, o imersor, conhecia bem as Escrituras. E em seu ministério nós o ouvimos pregar que o julgamento está próximo de acordo com as suas Escrituras. Essa profecia também são a razão pela qual João envia alguns de seus discípulos para perguntar a Yeshua: És tu que vais ou devemos procurar outro? João sabia que ele seria o mensageiro profetizado em Malaquias 3 e ele tinha expectativas para aquele que viria depois dele. Em Malaquias 3 está escrito: Veja, eu enviarei meu mensageiro que preparará o caminho antes de mim. Então, de repente, o Senhor que você está procurando virá ao seu templo. O mensageiro da aliança a quem você deseja virá, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas quem pode suportar o dia de sua vinda? Quem aguenta quando ele aparece? Pois ele será como o fogo do refinador ou o sabonete da lavandeira. Então, chegarei perto de você para julgamento. Serei rápido em testemunhar contra os feiticeiros, adúlteros e perjuros, contra aqueles que defraudam os salários dos trabalhadores, que oprimem as viúvas e os órfãos e privam os estrangeiros de justiça, mas não tenham medo de mim, diz o Senhor Todo-Poderoso. A pergunta de João para Yeshua veio de fato de que Yeshua não estava cumprindo a profecia como esperava. Parece que ele estava pensando que Yeshua seria um guerreiro poderoso que destruiria os ímpios, incluindo aqueles que o haviam aprisionado. Yeshua responde citando outra profecia sobre o Messias, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e as boas novas são pregadas aos pobres. João provavelmente ainda acreditava que Yeshua era o Messias, mas ele estava fazendo a pergunta para mostrar o quão perplexo ele estava em como Yeshua cumpriu a profecia. Yeshua, especificamente, evita passagens sobre vingança, demonstrando que seu ministério é de cura e perdão. Em um lugar, Yeshua cita seletivamente uma passagem para evitar palavras sobre o julgamento. Está em Lucas capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos prisioneiros e a recuperação da vista dos cegos
e para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Ele está citando Isaías 61, mas para no meio da frase, porque depois de proclamar o ano da graça do Senhor, continua dizendo, e o dia da vingança do nosso Deus. Yeshua fez questão de dizer que ele era o Messias e que seu tempo na terra, então, era para trazer perdão a um novo relacionamento com Deus. Mas o julgamento viria mais tarde. Ele deveria sofrer como em Isaías 53, e só mais tarde viria para julgar e reinar. Frequentemente, os crentes dizem que o povo de Yeshua o rejeitou como Messias porque queriam apenas um líder político, não um líder espiritual. É mais provável que muitos o tenham rejeitado porque ele não se encaixava em suas leituras de profecia. Eles queriam vingança e esperavam que Yeshua viesse em julgamento, como a Bíblia parecia dizer. Até mesmo os discípulos de Yeshua estavam esperando que ele anunciasse quando começaria a guerra e eles tomariam seus tronos para reinar no poder. Eles esperavam que ele matasse todos os seus inimigos e então inaugurasse uma grande era messiânica em que reinaria como príncipe da paz. Em vez disso, ele cumpriu as profecias sobre o sofredor em Isaías 53, que por sua própria morte justificaria muitos e faria expiação por seus pecados. Ele inaugurou o reino de Deus por meio da sua morte, não por meio da guerra. Somente em sua segunda vinda, ele virá em julgamento. Deus surpreendeu a todos, mesmo os mais fiéis, na vinda de Yeshua. Deve se humilhar, perceber que ele não usa nossa lógica para cumprir profecias e deve nos tornar mais cuidadosos para dizer que temos conhecimento definitivo sobre o futuro a partir da profecia bíblica. Yeshua disse que na sua segunda vinda, daquele dia ou hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Uma coisa que Yeshua diz sobre sua segunda vinda, que ouvimos com frequência, é a necessidade de se arrepender e estar preparado. Ele voltará quando menos for esperado. Como Pedro diz, Deus não está demorando. Ele está esperando pacientemente que tantos venham à fé para evitar o julgamento quanto possível. Ao lermos o Apocalipse e outras profecias sobre o fim, devemos ter uma urgência especial de compartilhar o Evangelho e viver uma vida que seja um testemunho de Yeshua. Amém? Que o eterno nosso Deus nos abençoe com a sua palavra e que nós possamos estar sempre crendo que as profecias se cumprirão no tempo de Deus. Querido Deus, nós te agradecemos por tudo, pela palavra do Senhor, pela capacidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de ler a palavra, de poder interpretar tua palavra. E eu creio, Deus, que muitas profecias já se cumpriram, mas também há muitas que estão para se cumprir. E nós estamos aqui, Pai, nesses dias, nessa expectativa de que o Senhor, em breve, há de cumprir, ó Pai, a tua palavra. Porque o Senhor disse que iria, mas que o Senhor voltaria para nos buscar. E essa é a nossa esperança, saber que o Senhor voltará e que essa profecia é fiel e verdadeira e que nós vamos alcançar, ó Pai, esse tempo. Por isso nós estamos buscando, preparando os nossos corações para o dia do seu retorno. E nós pedimos, ó Pai,
que a palavra do Senhor se cumpra em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, ainda em vida, testemunhar dos grandes milagres que o Senhor tem feito e daqueles que o Senhor ainda fará. Pai, nós oramos agradecidos no nome santo do Teu Filho amado, Yeshua, o Messias. Amém.